Você gostaria de saber o que é psicoterapia breve? Qual a diferença dessa psicoterapia para os demais serviços de psicoterapia? Gostaria de saber também qual a percepção que a abordagem tem em relação a esse tipo de terapia? Pois é, se você disse sim para todas essas perguntas, então sugiro que você fique comigo até o final desse vídeo. É muito possível que eu consiga esclarecer algumas dúvidas que podem ser muito úteis para a sua prática profissional. Meu nome é Anita Bacelar, sou psicóloga clínica, trabalho aqui no Espaço Viver e sou verdadeiramente encantada por tudo que a gente está produzindo aqui, inclusive esse canal, que me dá a chance de passar alguns conhecimentos que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. Por isso, não se esqueça, se esse conteúdo e todos os outros que você vê pelo canal aí, se eles fazem sentido para você, não deixa de fazer a sua inscrição se você ainda não é inscrito. E aproveita, deixa o seu like e quem sabe você querer conversar comigo, né? Eu também gosto de comentários, porque eu gosto de conversar com as pessoas e tirar as dúvidas delas em relação às temáticas que rolam por aqui. Bem, por onde eu vou começar? Eu vou começar pela pergunta inicial, tá? Tentando responder a pergunta inicial. O que é uma psicoterapia breve? Bem, como o nome já diz, ele foi uma tentativa, um serviço que teve como tentativa reduzir a proposta da psicoterapia tradicional. Só o meu movimento já diz, né? A psicoterapia tradicional, ela não tem limites de tempo, ela não tem barreiras de assunto, o fluxo é solto. E quando a gente pensa na psicoterapia breve, não. Ela está circunscrita em uma temática específica. Por isso a gente costuma dizer que ela é mais focada, que ela tem a intenção de trabalhar exatamente como ela tem um invólucro, que ela está contida em um tema específico, ela também tem a intenção de trabalhar o significado que as pessoas têm em relação a uma experiência específica, a um acontecimento, uma vivência específica que ela esteja tendo. Por isso o foco está no tema. Querem ver um exemplo disso? Por exemplo, é comum a gente dizer, por exemplo, em relação ao luto, que quando as pessoas estão enlutadas, que pode ser que elas precisem de psicoterapia do luto, tá? A psicoterapia do luto, ela é um exemplo de psicoterapia breve. E por quê? Porque seriam encontros que seriam marcados, alguns profissionais trabalham inclusive com temas e tempo, não só tema, mas tempo pré-determinado, para elaborar aquele determinado aspecto. Quando eu usei o exemplo da terapia de luto, né? Mas eu não preciso, no serviço, eu não preciso dizer qual é a temática, né? Então a gente pode deixar a temática em aberto, e aí a gente sugere só psicoterapia breve, deixa a temática em aberto, e a pessoa nos diz qual tema ela quer trabalhar. Ou então, uma psicoterapia de luto, que a gente já sabe que quando as pessoas nos procuram querendo esse tipo de psicoterapia, o tema já está instituído. Inclusive, a psicoterapia de luto, em específico, ela tem alguns recursos que são característicos do trabalho com o luto, né? Então, é interessante que as pessoas, por exemplo, que acessem esse tipo de psicoterapia estejam com profissionais que conheçam também bem sobre luto. Daí é interessante, né? Porque se a gente for olhar o mapa geral das possibilidades de trabalhar com as psicoterapias breves, ela é enorme, tá? Mas atentem para um detalhe. Quando eu penso na psicoterapia tradicional, eu estou pensando então num tempo indeterminado, eu estou pensando em temáticas que são da circunstância que as pessoas estão vivendo no momento. Ela escolhe a temática, ela escolhe o processo. Se ela quiser falar sobre um determinado tema, fala. Se quiser falar sobre o outro, fala. Ou seja, essas questões estão mais soltas. Agora, se eu falo de uma psicoterapia breve, eu estou falando de alguns meses com essas pessoas, falando sobre determinada temática. Essa é a intenção, tá? Que ela fique focada naquele tema.
E eu estou falando também de um tempo que é um tempo um pouco maior, né? Estou falando talvez de, sei lá, não é solto como a psicoterapia, mas posso estar falando em média em 3 meses, eu posso estar falando em 6, ou seja, eu posso estar falando num tempo que está determinado, que ele não é tão curto assim, mas porque é uma temática, né? Mas que ele está ali circunscrito nesse período que é menor que o período da psicoterapia, porque ele está circunscrito numa temática específica. Agora, eu posso ainda considerar que existe um serviço de cuidado psicológico que não tem essa amplitude nem da psicoterapia e nem do limite da psicoterapia breve, mas que pode ser mais constricto ainda, que a gente chama de um serviço de plantão psicológico. Quando eu falo do plantão psicológico, eu estou falando que a temática que vai ser trabalhada naquele encontro do plantão psicológico, ela é uma temática de emergência, de urgência para aquela pessoa. Algo que está emergindo e pede uma resolutividade pontual, pede uma reflexão sobre aquela circunstância do momento. Tá vendo como a escala ela vai alterando o espectro de ação? Então, psicoterapia tradicional, o espectro é amplo. A psicoterapia breve, daí limita na temática e com isso o tempo também fica reduzido. E quando a gente pensa no plantão psicológico, a gente transforma o cuidado psicológico em alguns poucos encontros com a intenção de trabalhar uma temática que seja emergente. Mas daí a gente pode se perguntar, né? Tá, mas qual o sentido e o que a abordagem vê disso? Na verdade, em termos de proposta psicológica, a abordagem não vê diferença, tá? O que ela reconhece é que em todas essas propostas nós vamos estar fazendo a mesma coisa. Nós vamos estar disponibilizando uma proximidade maior da pessoa com a sua própria experiência, dando significados para elas e, consequentemente, encontrando o seu significado, ela encontra a sua melhor forma de agir. E, consequentemente, todas elas vão dar nisso, né? Vai havendo uma mudança na postura, vai havendo uma mudança na compreensão do evento, na compreensão do fenômeno e, consequentemente, uma compreensão na postura dessas pessoas. E tudo muda na forma como a gente vai lidar com a situação. Então, antes de ir adiante, tudo leva a autoconhecimento. Tanto a tradicional, como a breve, como o plantão psicológico, vai levar ao mesmo ponto. Que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre si mesmo. Na perspectiva maior, um conhecimento mais amplo da pessoa no mundo, da forma como ela se movimenta no mundo, na perspectiva da psicoterapia breve, daí algo da temática, ou seja, qual a temática que está circundando a vida dela e que solicita cuidados e, consequentemente, no plantão psicológico, qual a emergência situacional. Temos aí a dizer que não vemos diferença na proposta. O que tem em si é a diferença na prestação do serviço. O serviço que está oferecendo para as pessoas é que tem objetivos específicos, mas a proposta em si da atuação da gente, enquanto psicólogo clínico, na abordagem centrada na pessoa, essa eu garanto para vocês que é a mesma em todos os serviços.